Você sabia que alienação parental não é crime? Por incrível que pareça, hoje, uma das condutas mais nefastas, piores que possa ter, que acaba uma vida de uma criança e do pai que está sofrendo alienação parental, não é crime. E isso precisa mudar. A nossa legislação precisa punir criminalmente o pai que está fazendo, o pai ou a mãe que está fazendo alienação parental. Isso é um procedimento muito sério. Inúmeras crianças, os fóruns estão cheios de crianças que sofrem alienação parental. E, por incrível que pareça, ainda não é tipificado criminalmente, penalmente. Isso é uma grande surpresa muitas vezes até para advogados que militam na área de direito de família ou para aqueles que não militam na área de direito de família e têm um processo, um procedimento de alienação parental. Isso é um procedimento que a gente precisa, é uma luta que a gente precisa encampar junto ao Congresso Nacional. Alienação parental precisa ser crime, tipificado com penas no direito penal. Não pode ser apenas uma infração. É muito grave, é muito sério para ser apenas uma infração. Eu trouxe aqui para vocês, para que possam entender melhor o que é alienação parental, a Lei 12.318, de 26 de agosto de 2010. Ou seja, temos aí 14 anos de lei de alienação parental. A gravidade era tanto que o Congresso Nacional teve que legislar sobre isso. Então, agora chegou o momento de criminalizar. Mas vamos aqui entender o que é a Lei de Alienação Parental. Vou direto aqui ao artigo 2º. Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou adolescente promovida ou induzida a uma promoção ou a uma indução por um dos genitores, pelos avós e pelos que tenham a criança ou adolescente na sua autoridade. Ou seja, não necessariamente precisa ser o pai ou a mãe. Pode ser o avô, a avó, uma tia, tá? Um primo. Então entenda isso, tá? Guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculo com este. E aí, gente, eu preciso que vocês atentem muito bem ao que está na lei. Por quê? Porque, sinceramente, eu tenho a experiência do direito de família e eu já vi, presenciei pareceres do próprio Ministério Público que determinava que havia alienação parental e que não havia. A pessoa, o Ministério Público é extremamente qualificado, todo mundo sabe. São profissionais muito qualificados, mas mesmo profissionais muito qualificados, às vezes erram. E aí, nesse parecer que eu estou falando, tá? A promotora colocou como havia alienação parental sem ter prova no processo de alienação parental. Foi uma situação absurda, esdrúxula, mas estou trazendo aqui para que vocês possam entender a dificuldade que é, muitas vezes, identificar o que é alienação parental. Artigo 2º, parágrafo único, inciso 1º. Realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade. Exemplo, tá? A mãe que chega para dizer que o pai não sabe cuidar da criança, que manda um irmão mais velho para acompanhar o irmão mais novo porque o pai não tem condições de ficar sozinho com a criança, que a mãe que fica insistentemente quando a criança está com o pai, ligando para saber se almoçou, se jantou, o que é que o menino está fazendo e etc. Então, isso são condutas alienantes. Então, para que você entenda. 2. Dificultar o exercício da autoridade parental. Vamos supor que a mãe coloque o filho mais velho, o irmão mais velho, para cuidar do filho do irmão mais novo, tá? Manda lá para o pai, os dois têm uma diferença de idade de 5, 10 anos, e aí manda o filho mais velho
para cuidar do filho mais novo. Ou outra, dificultar o exercício da autoridade parental. A questão da mãe atrapalhar o pai no convívio, no ambiente escolar. Tudo há um motivo para uma confusão. Outra situação, o pai vai pegar a criança e a mãe esconde a criança do pai, tá? Isso é muito comum, porque o pai está lá, tem o dia certo para pegar a criança, mas a mãe naquele dia inventa uma história. 3. Dificultar contato da criança ou adolescente com o genitor. Veja que ele confunde aqui um pouco com o anterior, mas que também é isso. A questão de esconder a criança do pai. Então, quando há essa dificuldade da criança ou adolescente contato com o genitor, a mãe fica, por exemplo, postergando. O pai tem que pegar na quarta, aí na quarta não pode, na quinta não pode, na sexta não pode, e aí vai passando o tempo. Ou, no caso específico, a mãe fica, não, porque tem um aniversário, aí porque tem uma festa, aí porque o filho não quer ir, a mãe jogando a culpa para o filho, para dizer que ele não quer ir para o pai, certo? 4. Dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar. Então, por exemplo, chegou o dia do pai ir buscar o filho, aí vai buscar o filho. Primeiro de tudo, a mãe sabe o horário que vai buscar, aí o que é que ela faz? Bota a criança para descer, para brincar com os amigos, com os primos lá no prédio. Quando o pai chega, o que é que acontece? Ele é visto pela criança, que não sabe daquele contexto, como uma pessoa ruim, que está quebrando a brincadeira, que está o prejudicando e etc. Quando a criança vai para a casa do pai, o que é que a mãe faz? Tá? Inventa um evento, um aniversário, uma festinha para ir e aí tem que pegar na casa do pai. Ou tem uma festa na escola e a mãe e o pai podem ir, mas a mãe não quer que o pai vá, tá? Então todas essas situações incidem aqui na lei. Omitir deliberadamente a genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alteração de endereço. Vamos supor que a mãe decida do nada, tá? Mudar o endereço e não avise ao pai. O pai não quer propriamente um contato com a mãe, ele quer saber aonde o filho está. Ou, por exemplo, o pai não tem acesso ao plano de saúde ou às consultas médicas que o filho vai, tá? O filho passa a usar óculos, o filho está com um problema de vista, ou o filho tem um outro problema até mais grave e o pai não sabe. Isso tudo, meus amigos, é alienação parental. Embora muitas vezes até os próprios pais não percebam, mas isso vai distanciando pouco a pouco o filho do pai. 6. Apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente. Existe um caso no escritório bastante emblemático. A ex-esposa já acusou o ex-marido de agressão, de invasão de domicílio, de perseguição, de ameaça, tá? De violação de medida protetiva. Tudo isso para quê? Única e exclusivamente para afastar o pai dos filhos e prejudicar o ex-marido. Sinceramente, não existe amor contra os filhos, para os filhos. Numa situação como essa, em que são tantos os litígios, você vê claramente que o egoísmo é acima do amor que possa existir pelas crianças. 7. Mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando a dificultar a convivência da criança ou adolescente com outro genitor, com familiares destes ou com avós. Isso aí muitas vezes você vê em noticiário, né? Até mesmo na mudança de país. Tem um caso que foi muito emblemático, que foi uma brasileira que voltou dos Estados Unidos com o filho para cá, e aí acabou falecendo e o pai brigando na justiça. Aí vai envolver uma outra questão, que era a questão do sequestro internacional. Mas
Existe situação, isso aí também tem a questão da alienação parental, mas esse caso extremo serve para identificar situações em que a mãe, aqui residente em Fortaleza, por exemplo, e queira mudar para Natal ou queira mudar para São Paulo, tá? Do nada, sem proposta de emprego, sem um suporte, enfim, sem nenhuma justificativa para tal. E aí o que é que ela faz? Ela muda para dificultar o acesso do pai para a criança. Infelizmente, essa realidade é mais comum do que você possa imaginar. A alienação é preciso ser entendida. A alienação parental, eu falei vários exemplos para vocês. Por quê? Porque é uma alienação que vincula pai e mãe, tá? E diretamente pai e mãe. Mas é preciso entender o que é a alienação. A alienação, ela vem da ideia de que você cria uma realidade paralela para aquela criança que não necessariamente aí vai ser a verdade. Você vê as iniciativas que aconteceram aqui, que a gente está relatando aqui, que era o pai de não ter a capacidade para cuidar da criança, ou então acusações falsas para denegrir a imagem do pai, ou então dizer que o pai não tem a capacidade, ou que o pai é agressivo, ou que o certo. Isso você está criando uma bolha para que aquela criança comece a ter rejeição para o pai. Nessa ideia de rejeição, então, ela está ali criando uma situação em que pode-se dizer que houve uma alienação. Para que você entenda o que é alienação, eu vou tocar em dois pontos mais curiosos. Deixa eu só deixar o meu boneco aqui. O que são esses pontos? Esses casos emblemáticos de alienação, tá? Dois casos muito famosos. Eu vou falar de um mundial e um aqui brasileiro. Primeiro caso mundial. Charles Manson. Você já ouviu falar? Gente, esse caso é terrível, terrível. Aconteceu na Califórnia na década de 60 e era um homem que convencia outras pessoas, principalmente jovens, a segui-los. É uma ideia de seita. Aqueles jovens que o seguiram, chegaram a cometer homicídios, foram encarados ali, foram numa ideia de alienação, que era aquela questão de que você está envolvido em uma série de informações que não são verdades, mas que eles passam a acreditar. Por quê? Porque eles estão alienados, eles estão fora da realidade. Então, esse é um ponto muito importante para que vocês possam entender isso. Outro segundo caso, agora mais atual e que possa até gerar polêmica nesse vídeo, é o seguinte: a situação de pessoas que estiveram à frente dos quartéis para, no dia 8 de janeiro, questionar o resultado das eleições no Brasil. Aquelas pessoas passaram 4, 5 anos sendo bombardeadas com informações sobre a questão das fraudes nas eleições, se contestar as eleições. E mais, não foi só aqui não. Nos Estados Unidos também tivemos a invasão do Capitólio, o que era a mesma situação de alienação. Um político que questiona o sistema eleitoral e que quando perde, tá, culpa possivelmente fraudes que nunca são provadas, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, mas que, porque durante 4, 5 anos, ou quanto tempo for, aquele grupo de pessoas passaram a receber informações falsas e criar ali uma alienação geral. Gente, no caso primeiro não que envolveu homicídios, mas nesse segundo, principalmente aqui no Brasil, eu tenho certeza que muitas das pessoas que estiveram ali envolvidas no 8 de setembro são pessoas boas, são pessoas trabalhadoras, são pessoas sérias, corretas, tá? Não estou dizendo que todas, mas que tem muita gente ali. São cidadãos de bem, que têm filhos, que têm o seu emprego, etc. Mas sofreram um processo de alienação. Isso é alienação como um todo. Aí você traz isso para as crianças. Você imagina uma criança de 8, 9 anos que já nasce, já cresce com essa situação de ser alienada. Ai, que seu pai não presta. Ai, porque seu pai não sabe cuidar de você. Ai, porque seu pai não pode levar ao médico. Ai, porque seu pai é um agressor.
porque o seu pai é um invasor, tá? Então, todo esse contexto é o que se faz a alienação parental. Então, o que é que eu quero falar com vocês? O que é que eu quero pedir? Que a gente possa levar esse vídeo para diante, que a alienação parental passe a ser crime e principalmente diante da gravidade, tá? Que nos fóruns, nas varas de família, tenham pessoas qualificadas, especializadas para identificar o que é alienação parental, o que é uma alienação e essa alienação parental. Se no processo você identificar isso, e digo mais, a parte que faz alienação, ela obviamente no processo não vai falar a verdade, ela vai estar mentindo. Então o juiz e o Ministério Público têm uma grande responsabilidade aqui. Porque, nesse caso específico, crianças estão sendo prejudicadas e esse prejuízo é incomensurável. Por quê? Porque você não tem condições de dimensionar. Você não pode dizer que o prejuízo vai valer R$10, R$100, R$1.000, porque as consequências dessa alienação parental podem ser para o resto da vida. Então, o que é que acontece? A alienação parental precisa ser tratada com mais urgência, precisa ser tratada com mais prioridade e com mais rigor, com pessoas especialistas. Saber que a alienação é criar uma bolha, é criar uma realidade. A criança começa a afugentar o pai que foi alienado, certo? E outro detalhe, ela passa a ter um afeto maior por quem está fazendo a alienação. Então, todos esses fatores, todas essas ideias estão presentes na alienação parental, estão destruindo muitas crianças e aqui, que esse vídeo possa servir para que a partir de hoje ou a partir dessa data, a alienação parental possa ser debatida pelo Congresso Nacional e possa virar crime e não apenas uma infração.